Pode começar. Boa noite. Em nome da diretoria da Soperge, eu, Arnold Kaufmann, representando humildemente a doutora Kátia Nogueira e os outros diretores, queremos agradecer, a realização desse evento, em nome da Soperge, um evento da Regional Leste Fluminense sobre obesidade infantil, sob a coordenação e moderação da doutora Ana Flávia Malheiros Torbey, presidente da Regional Leste Fluminense, da Soperge, e é com enorme prazer que eu passo a palavra para ela para conduzir esse evento para nós. Muito obrigado. Ana Flávia, com você. Obrigada, Arnold. Boa noite a todos que estão presentes. Vamos dar início, então, à nossa videoconferência da Regional Leste Fluminense com o tema obesidade infantil. Hoje à noite vai se dividir em 3 momentos, vão ser 3 aulas. Primeiro, a gente vai falar sobre as consequências cardiovasculares da obesidade infantil. Depois, vamos falar sobre as consequências metabólicas e endócrinas e vamos fechar a noite com um artigo comentado sobre Covid-19 e obesidade na infância e no adolescente. Então, agora eu vou convidar a doutora Áurea Gripa, que é cardiologista pediatra, pediatra com área de atuação em cardiologia, é professora da Universidade Federal Fluminense, é mestre em Ciências Cardiovasculares pela UF e é a nossa diretora de cursos e eventos aqui na Soperge. Doutora Áurea, obrigada pela sua presença. Começar, desculpa, doutores, é que a doutora Elizabeth Caetano, ela está compartilhando a tela. Eu vou pedir para a doutora só de compartilhar, por favor. Obrigado. Desculpa, doutores. Vou aproveitar, vou pedir para todo mundo deixar também microfone e câmera fechado enquanto a professora Áurea fala. E a gente vai ter o chat aqui do lado para pergunta, para dúvida, e no final a gente vai ter um movimento para esclarecer essas dúvidas. Obrigada. Boa noite a todos. Boa noite, pessoal. É um prazer estar mais uma vez aqui com vocês. Nós hoje, então, falando um pouquinho sobre as consequências que o coração da criança já começa a sofrer hoje em dia. Nós achávamos antigamente que somente os adultos, apresentavam consequências cardiovasculares em relação à obesidade, mas cada dia que a gente estuda um pouco mais obesidade infantil, a gente percebe o quanto essas crianças vêm sendo comprometidas precocemente em todo o aparelho cardiovascular. Então, essa apresentação eu não tenho nenhum conflito de interesse. A obesidade infantil, atualmente, ela é considerada uma pandemia, tão grave e de proporções tão significantes quanto a Covid-19. Infelizmente, ela é um pouco mais silenciosa que a Covid, porque ela mata a longo prazo. Ela, em 4 décadas, transformou 11 milhões em 124 milhões de crianças obesas no mundo inteiro. Então, como isso acontece paulatinamente e traz um silêncio na manifestação dos sinais e sintomas de gravidade, isso faz com que ela seja, ao longo dos anos, tratada de uma maneira não tão eficiente em termos de políticas, principalmente políticas públicas. Nós estamos vivendo um momento bastante difícil em sociedade já há algumas décadas. Eu acho que essas 4 décadas sofreram modificações bastante importantes, os avanços tecnológicos que trouxeram as crianças mais para dentro de casa e menos para as áreas de lazer, a violência urbana, os jogos eletrônicos, os hábitos alimentares nossos mudaram bastante nesses últimos anos, E o sedentarismo. Hoje é difícil que a gente consiga manter
as crianças, principalmente aquelas onde os pais não têm hábitos de atividade física regular, que essas crianças se mantenham em atividades regulares. Isso acaba que faz com que as crianças tenham cada dia mais evolução para o sobrepeso e, num piscar de olhos, evolução para a obesidade infantil. O ambiente que a gente proporciona hoje para os nossos filhos, e pacientes, principalmente durante a pandemia de Covid-19, tem sido um ambiente completamente obesogênico, né? A pandemia só veio a agravar, mas na verdade a gente sabe que tudo isso já existia muito antes. É claro que você passar 6 meses aí, como nós já estamos, né, até um pouquinho mais, inteirando aí os 7 meses de confinamento, isso faz com que os hábitos e a própria capacidade física se modifiquem bastante. A obesidade, então, ela se apresenta como uma doença crônica bastante complexa. A gente sabe que não é simplesmente estar acima do peso, além da faixa do percentil. Ela tem todo um contexto multifatorial e ela vai resultar sempre num ganho energético, né? Isso vai ter influência, óbvio, dos fatores do ambiente e comportamento que estamos falando, além das questões genéticas. É muito comum observarmos obesidade infantil em famílias de obesos. Nós utilizamos para classificar, então, as crianças em obesidade, os valores de referência do estado nutricional publicado pelo manual da OMS, né, e referendado pela própria Sociedade Brasileira de Pediatria, na sua última edição, agora 2019, onde a gente encontra as crianças abaixo do percentil 97 e acima do percentil 85, com Z-score maior ou menor ou igual a mais 2, em risco de sobrepeso, se eles tiverem 5 anos ou menos, e em verdadeiro sobrepeso, se eles estiverem entre 5 e 20 anos incompletos. Até o percentil 99,9, então, a partir daí, aqueles que têm Z-score maior que 2 e menor ou igual a 3, na faixa até os 5 anos em sobrepeso, e aquelas crianças abaixo dos 20 anos de idade em obesidade. E a obesidade verdadeira, nos 5 anos incompletos, ou a obesidade grave naqueles com mais de 5 anos de idade, quando você observa um Z-score superior a 3. É uma parcela muito grande das nossas crianças que vem apresentando índices acima de 85% do percentil 85, né, um Z-score maior que mais 1. E nós temos que nos questionar atualmente em termos de política de prevenção da obesidade, não só do tratamento, onde temos que melhorar o nosso trabalho, né? Então, esse é uma tabela bastante importante para que a gente guarde. Lembrar que o cálculo do IMC é feito através do peso em quilos sobre a estatura ao quadrado em metros, e que eu preciso conferir todos esses achados e, de preferência, manter uma anotação sequencial na ficha de IMC, que é dividida por faixa etária, quer dizer, do nascimento aos 5 anos e dos 5 aos 20 anos, em meninos e meninas, separados por sexo. Então, é importante a gente lembrar aos pais e responsáveis ou portar a carteira de saúde do adolescente e da criança nas consultas regulares. Lembrar que a consulta em pediatria, ela tem um caráter preventivo, então desmistificar essa história de que a criança vai ao médico quando ela está doente. Na verdade, a criança vai ao médico para a promoção da sua saúde. E é o que precisamos resgatar, porque
porque a obesidade infantil ela mostra consequências importantes, não só no aparelho cardiovascular, como o aparelho respiratório. A gente diminui a capacidade vital dessas crianças, a gente provoca uma diminuição do diâmetro, um aumento do diâmetro torácico, principalmente antero-posterior, com uma diminuição da possibilidade de expansão longitudinal desse pulmão. Nós geramos doença gastrointestinal, muitas vezes relacionadas a refluxo, a má digestão de alguns alimentos específicos, além mesmo da oferta de gordura que promovemos e as lesões hepáticas que nós vamos discutir mais adiante. Em relação ao aparelho musculoesquelético, é comum a gente observar as dores articulares, a incapacidade dessas crianças de manter o movimento por causa da sobrecarga articular que elas promovem durante o exercício, né? Sem falar no bullying escolar, então a carga psicossocial para essas crianças ela é bastante importante, o sentimento de não pertencimento e o desajuste social por causa da sua insatisfação com o próprio corpo, principalmente quando chegam à adolescência. Na parte dermatológica, as estrias e a acantose são as consequências mais imediatas que nós observamos. Do ponto de vista neurológico, esses pacientes estão sob maior risco para desenvolvimento de fenômenos neurológicos, principalmente relacionados à própria consequência da hipertensão arterial, como é o caso do AVE, e do ponto de vista renal, também a consequência a longo prazo, não só da doença arterial, renal, como também muitas vezes da hiperglicemia e da diabetes que se somam nesses pacientes. É bastante importante que a gente lembre que a partir do momento que nós identificamos crianças e adolescentes obesos, nós temos uma grande propensão a que esses indivíduos não tratados se evoluam, sim, como adultos obesos. 75%, na verdade, hoje em dia é estimado que 75% das crianças e adolescentes com obesidade na infância, eles sejam adultos obesos e com doença cardiovascular, muitas vezes precoce, antes dos 17, 18 anos de idade. A doença aterosclerótica hoje ela já é documentada precocemente na infância. Nós podemos ver já espessamento intimal carotídeo, placas de ateroma em aorta, às vezes achados até de exames complementares investigando outras patologias, como eu infelizmente já presenciei numa tomografia de tórax de uma criança obesa, um adolescente obeso investigando uma outra doença pulmonar, a gente vê placa de ateroma na aorta. Então, essa doença cardiovascular, o risco aumenta a partir desse aumento de percentil, mas a gente sabe que ela pode se instalar, ela tem já risco de se instalar a partir do percentil 85 do IMC. Lembrar também da história genética dessas crianças, né? E não só genética, como o ambiente que ela está instalado. Então, pais obesos vão gerar filhos 2 vezes com risco aumentado para a obesidade e se tornarem adultos obesos também. Lembrar que a gente é o que a gente come e a criança aprende por observação. Então, a referência dela alimentar é sempre a família. A obesidade ela tem repercussões importantíssimas, de um modo geral, no organismo, principalmente por causa do aumento da demanda e da volemia do débito cardíaco. Essas 3 alterações conjuntas, elas vão promover um aumento do trabalho cardíaco
bastante intenso, que é o que leva ao aumento das pressões de enchimento ventricular, né, que culmina muitas vezes com dilatação ou hipertrofia ventricular, às vezes ambas em sequência, leva a uma disfunção importante, reduzindo a capacidade de diástole do ventrículo. Essa redução da diástole ventricular eleva a possibilidade de refluxo das válvulas e aumento do átrio por dificuldade de escoamento do seu volume, culminando em diversas arritmias, principalmente atriais. Hoje a gente já vê precocemente crianças com obesidade e com disfunção diastólica apresentando fibrilação atrial, né, principalmente ali no final da idade escolar e adolescência. Então, 5 minutinhos, doutora Áurea. Obrigada, Ana. Essas alterações, elas levam em final a uma miocardiopatia bastante importante, que pode culminar em morte súbita. A gente sabe, então, que uma das consequências mais rapidamente identificáveis da obesidade é a hipertensão arterial. Então, lembrar que toda consulta pediátrica de boa prática, ela inclui, a partir dos 3 anos de idade, regularmente, a aferição da PA e abaixo dessa idade, naquelas condições relacionadas pelo guideline. A doença vascular, ela não se instala somente na fase arterial, ela se instala também como insuficiência venosa e é comum a gente ver nessas crianças edema e muitas vezes dificuldade de drenagem venosa em membros inferiores. Lembrar que a obesidade é uma doença de estresse oxidativo e ela aumenta nessas crianças o nível de substâncias relacionadas ao processo inflamatório, que vai gerar, em última análise, uma lesão bastante precoce vascular, não só vascular, como dos principais órgãos, como fígado e cérebro, por causa dessa alteração, não só aterosclerótica, como também dessa disfunção endotelial que prejudica o movimento comum dos vasos, né, a sua vasoconstrição e vasodilatação nos períodos de maior demanda. Então, é importante que esses indivíduos eles sejam identificados precocemente, avaliados principalmente em relação à segunda comorbidade mais importante dentro desse contexto, que é o diabetes tipo 2. A Valéria vai falar um pouquinho mais dessa área para vocês. Então, lembrar que 25% dessas crianças vai desenvolver algum grau de síndrome metabólica, também dislipidemia, então é bastante comum esses pacientes apresentarem alterações, principalmente a que traz maior morbidade, que é a diminuição da fração HDL do colesterol. Então, nós temos que manter uma vigilância frequente, estimular a atividade física, que é o que aumenta o HDL colesterol. Precocemente, nós temos visto o desenvolvimento não só de esteatose hepática, a esteatohepatite, que não deixa de ser uma degeneração importante, gordurosa, hepática, que leva a fibrose, muitas vezes aumento de transaminases. Além disso, no fígado também é possível, não só no fígado, como é possível observar a doença calculosa da vesícula, levando essas crianças muitas vezes a um predomínio de doença de vesícula biliar. A síndrome metabólica, então, nela é importante que a gente observe sempre no acompanhamento aqueles fatores mais predisponentes, né? Então, que é o aumento da circunferência abdominal desses pacientes. Então, todas essas referências de valores que nós colocamos nas nossas aulas hoje, vocês podem encontrar no Departamento de Nutrologia da Sociedade Brasileira de Pediatria.
então importante que a gente vigie a glicemia desses pacientes e, como eu falei, que a gente estimule a prática de atividade física para subir o colesterol HDL. Eu acho que o ponto mais importante dessa aula é realmente a gente lembrar os pediatras que todos nós somos, temos uma oportunidade que ninguém tem, que é de prevenir. Então, o pediatra tem que resgatar nele a promoção da alimentação saudável, o desenho dos planos alimentares com as famílias, identificar precocemente pela história familiar e pela velocidade de ganho de peso os pacientes que vão estar sob risco e realizar a intervenção o mais precoce possível junto à família, né? A abordagem nunca é simples, a abordagem é sempre multiprofissional, então hoje o ideal é que nós tenhamos a prática de atendimento integrado, onde esse ambulatório de obesidade possa ser especial para que essa criança seja acolhida com todas as suas necessidades. Os especialistas, pediatra, psicólogo, todos os envolvidos no tratamento dessa criança. E lembrar que a família precisa ser envolvida nesse processo. É difícil tratar uma criança quando a família não se coloca como parceira. Então, a obesidade é um problema bastante grave. Eu acho que uma das mensagens mais importantes é a gente levar que é necessário, principalmente, a prevenção, mas na existência da obesidade é necessário um time completo de especialistas, inclusive para que a adesão familiar e da criança sejam satisfatórias no tratamento. Eu agradeço a oportunidade de ter falado um pouquinho para vocês hoje. Uma boa noite, gente. Áurea, ótima aula, muito obrigada. Assim, um tema muito importante, que faz parte, né, do dia a dia dos pediatras, a obesidade. Bom, agora eu vou convidar a doutora Valéria Schincariol. Doutora Valéria é pediatra com área de atuação em endocrinologia. Ela é mestre em saúde da criança e do adolescente pela Universidade Federal Fluminense e ela é presidente do Departamento de Endocrinologia da SOPERJ. Doutora Valéria vai falar sobre as consequências metabólicas e endócrinas da obesidade na infância. Valéria, você está aí? Está aí, vai aparecer. Boa noite a todos, boa noite, Ana Flávia. Primeiro, eu gostaria de agradecer o convite para participar desse evento, né, do Leste Fluminense, um assunto tão importante para a gente e que eu pude também compartilhar com a minha amiga Áurea, de tanto tempo, e com você e com a Alana também. Então, agradecer o convite e vou começar aqui agora a compartilhar a minha tela, tá bom? Boa noite a todos. Foi, deixa eu ver. A gente está vendo, doutora, Valéria. Pode continuar, doutora. Beleza, então. Então, vamos lá. Então, vocês estão me vendo? Porque eu não estou vendo. Está ligada a câmera, né, direitinho? Sim, está ligado, doutora. Pode continuar, por favor. Então, tá. Bom, então, hoje vou dar continuidade a essa aula maravilhosa da Áurea, com um enfoque muito especial, falando, inclusive, do papel do pediatra importantíssimo papel na abordagem e na condução da obesidade na infância. Queria fazer uma pergunta. Eu não estou me vendo na tela, estranho? Assim mesmo, doutora, é assim mesmo. Eu não vou me ver, né? Porque fica isso. Você vai dar aula para a sua telinha aí só. Só a gente está tá te bom. vendo linda e maravilhosa. Então, vou dar aula para a tela. Então, tá bom. Então, tá. Bom, então, dando continuidade, eu vou falar sobre os aspectos endócrinos e metabólicos, eu não tenho nenhum conflito de interesse, né, nessa palestra, e hoje na agenda a gente vai falar, vou começar falando da epidemiologia, vou falar das causas, diagnósticos, consequências,
os efeitos, que é o principal para falar endocrino-metabólicos, e um pouquinho do tratamento. Então, segundo a Organização Mundial de Saúde, a obesidade infantil é o principal desafio de saúde pública do século XXI. É um problema global que está afetando atualmente países de baixa e média renda que anteriormente sofriam pela desnutrição, principalmente nos centros urbanos. A prevalência do excesso de peso, ela está aumentando de uma forma alarmante, tanto em crianças quanto adultos. A Áurea até já falou sobre isso. Isso é de uma importância porque esse aumento, desde a década de 70 até 2016, que foi de mais de 4 vezes, de 4% para 18%. Esse trabalho, que foi publicado em 2017 pelo Lancet, eles avaliaram em 2.416 populações pelo mundo todo, de 1975 a 2016, e avaliaram 128 milhões de crianças. Então, um trabalho de grande porte, em que eles observaram as crianças que tinham sobrepeso, obesidade, e estavam abaixo do peso através do IMC, do Índice de Massa Corporal. A gente pode observar aqui que a evolução do processo foi progressiva. E dá para perceber que, conforme começa a aumentar, a gente olha aqui para baixo, a desnutrição, os abaixos do peso começa a cair. Então, dá para perceber essa diferença. Atualmente, há mais pessoas obesas do que abaixo do peso na maioria das regiões, exceto na África subsaariana e na Ásia. E o que a gente observa? O que foi observado, né? Não foi a gente observa através do trabalho. O que eles observaram? Que a obesidade infantil, em 1975, era de 5 milhões nas meninas e 6 milhões nos meninos. Em 2016, 50 milhões nas meninas e 74 milhões nos meninos. E ficando acima de 120 milhões, 124 milhões essa conta. Então, essa obesidade é de forma alarmante o aumento do excesso de peso observado nas nossas crianças. No Brasil, não é diferente. No Brasil, a gente consegue observar, segundo os dados do Sistema de Vigilância de Alimentação e Nutrição, nos dados de 2019, o que foi observado? Que crianças de 5 a 9 anos, acima de 16% tinham sobrepeso, 9,38% obesidade, dessas 5,22% obesidade grave. Nos adolescentes, 18% sobrepeso, 9,53% obesidade, 3,9% obesidade grave. E um outro dado que chama atenção é que dentro dos beneficiários do Bolsa Família, esses dados de 2015, nas crianças menores de 5 anos, 17,23% estão acima do peso. E de 5 a 9 anos, 28% estão acima do peso. Então, são famílias que normalmente o que a gente observa é que são famílias de baixa renda, que estão sendo beneficiárias do Bolsa Família. E a gente está observando um aumento, uma prevalência de obesidade importante e sobrepeso importante nessas crianças. A importância da gente não só avaliar essa epidemiologia, mas por que a gente está falando isso tudo? Porque a obesidade em si, ela é uma doença crônica, complexa, de etiologia multifatorial. E qual a importância que a gente tem que levar? É porque é o principal fator de risco para diabetes mellitus tipo 2, de início já na adolescência e também de síndrome metabólica. Ela está associada a outras doenças caracterizadas como não transmissíveis, são doenças degenerativas, crônicas, não transmissíveis. E ela resulta no balanço energético positivo e tem como causas fatores genéticos, ambientais, comportamentais. Então, a importância da gente falar nisso é por causa da obesidade, que é considerada hoje em dia uma doença crônica, é considerado, o tecido adiposo é considerado um tecido, um órgão inflamatório e de produção endócrina, parácrina e de vários fatores inflamatórios. Bom, como
as causas associadas à obesidade, como eu falei, ela é um quadro multifatorial, então ele tem vários fatores causais que normalmente eles estão associados, normalmente não vem um só, tem uma associação de todos eles. Então, a gente pode ter fatores genéticos e epigenéticos, a gente pode ter fatores peri- e pré-natais, fatores ambientais, como foi bem falado pela Áurea, doenças endócrinas e fatores psicossociais. Nos fatores genéticos, qual é a importância? A gente já é constatado que acima de 400 genes, cerca de 430 genes, eles são marcadores e regiões cromossômicas também que são ligadas, associadas a fenótipos de obesidade. Existe uma herança poligênica que explica 30 a 50% da tendência ao excesso de adiposidade. Então, a genética, ela está implicada na grande maioria dos casos de obesidade e das comorbidades e da fisiopatologia dela. Além disso, hoje em dia, tem muitos estudos mostrando o quadro da epigenética, que é o quê? Alimentação, sedentarismo, alcoolismo, várias situações podem modificar e estimular ou bloquear genes que possam participar do quadro de obesidade. E com isso, você pode manter isso e passar para outras gerações. Falando em genética ainda, vale a pena frisar algumas síndromes genéticas que são relacionadas à obesidade e que têm um dos principais sinais clínicos da obesidade em algum momento da vida. São elas a síndrome de Prader-Willi, a síndrome de Down, Bardet-Biedl e Alston. Então, quando a gente está diante dessas síndromes, a gente tem que ter em mente que são síndromes difíceis de lidar na abordagem e no tratamento, por quê? Elas têm alteração no centro da saciedade e fome no hipotálamo. Algumas síndromes têm tratamentos específicos, mas outras ainda a gente tem que manter a mesma abordagem de uma criança sem ser portadora de síndrome, mas obesa, em que você tem que fazer essa abordagem multiprofissional, é uma abordagem na mudança dos hábitos, uma abordagem, inclusive, na prevenção. Assim que você faz o diagnóstico da síndrome, é prevenir, já sabendo que vai evoluir com obesidade. Tem uma grande chance de evoluir com obesidade. Os fatores peri e pré-natais são de grande importância para a gente observar a parte endócrina. Por quê? As crianças com retardo de crescimento intrauterino, elas ocorre um processo de inflamação na programação. Então, mais tarde, elas podem vir a desenvolver situações que estão associadas a esse quadro de retardo de crescimento intrauterino. Então, as crianças PIG, que quando elas nascem, se elas têm um catch-up of growth, quer dizer, um ganho de peso exagerado precocemente, elas podem desenvolver obesidade aos 5 anos de idade. Então, é ficar atento, isso é uma informação e para os pediatras, de uma forma geral, ficarem atentos no ganho de peso excessivo, porque as famílias têm uma tendência a querer alimentar muito essas crianças, porque são muito pequenininhas. Então, ter muito cuidado no ganho de peso exagerado nessa fase de lactente. Ainda falando, deixa eu só voltar aqui um pouquinho, falando no quadro de fatores perinatais e pré-natais, a diabetes gestacional, ela também tem uma associação com o quadro de obesidade no futuro. E hoje em dia, está sendo muito falado e muito estudada a microbiota intestinal. Então, alterações no parto, alterações, assim, o tipo de parto, na realidade, né? O tipo de parto, a amamentação, o desmame precoce, o uso de antibiótico terapia, isso pode influenciar a microbiota, modificar a microbiota intestinal, e essas alterações têm correlação com a presença e a evolução para diabetes tipo 2 e para a resistência insulínica. E falando também
estão preconizados os 1000 dias, né? Os 1000 dias da criança, que engloba o período gestacional e os 2 primeiros anos de vida. Então, a presença do pediatra, a função e o papel do pediatra nesse momento, em cuidar desde a consulta pré-natal e nos 2 primeiros anos, e estar atento a uma alimentação e a uma vida saudável para essas crianças. Dos fatores ambientais, é muito importante a gente observar como é que é a estrutura da família e orientar essa família quanto aos hábitos alimentares, orientar, assim, os horários das refeições, não comer fora dos horários, o excesso de oferta para as crianças de alimentos ricos em gorduras e açúcares, que são palatáveis, são gostosos, mas prejudiciais para a saúde da criança. Então, a criança tem que se habituar a comer de uma forma saudável. A estrutura da família, inclusive, a gente tem que ficar e orientar o hábito saudável de atividade física, uma família que leve essas crianças para fazer atividade, porque famílias que normalmente não fazem atividades, que são propensas ao sedentarismo, que liberam tempo de tela, que estão sendo também tão falado hoje em dia, nesse período que a gente está vivendo da pandemia, as crianças muito restritas em casa, né, com sedentarismo, isso tem aumentado muito o quadro de obesidade, tem sido um fator causal importante. Além de o estresse e a ansiedade que a gente tem observado nesse momento, levar ao aumento de alimentação, de procura por alimento, querer se alimentar mais, querer comer mais, procurar comida dentro de casa para quem gosta de comer. Então, já tem uma tendência a outros fatores causais, e com o estresse e a ansiedade procura mais alimentação. Outros fatores psicossociais que podem levar à obesidade seria nascimento do irmão, separação dos pais, mudança de colégio e o abuso sexual. São coisas que a gente, num histórico, quando você vai abordar a criança que já chegou obesa, você vai tentar saber os fatores causais e para você conseguir colocar numa abordagem e orientação adequada para essas crianças. E também, ainda dentro desse histórico, saber do uso de medicamentos que podem estar levando ao aumento de obesidade, como o uso de glicocorticoides, antipsicóticos e outros medicamentos. E agora falando um pouco das doenças endócrinas, que na realidade são as causas mais raras de obesidade. O que a gente falou daqueles fatores causais todos são os mais comuns, são os fatores grandes ambientais e genéticos. As doenças endócrinas, elas são menos comuns como causadores de obesidade. Os distúrbios hormonais específicos, eles vão desenvolver obesidade pela diminuição do gasto energético e diminuição do ritmo de crescimento. E quais são elas, né? A deficiência do hormônio de crescimento, o hipotiroidismo, a síndrome de Cushing. Qual é a característica que a gente tem que estar atentos para pensar numa doença endócrina? A estatura e a velocidade de crescimento diminuídas. O que a gente encontra, na grande maioria das vezes, nas crianças obesas, são as crianças mais altas, as crianças com excesso de peso, e normalmente elas são mais altas. Mas, quando você tem uma criança que ela está baixa para a família e a velocidade de crescimento diminuída, ela precisa ser investigada como uma doença endócrina, porque é isso que vai chamar a atenção. Tem exceção? Tem. O pseudohipoparatiroidismo, que é a osteodistrofia de Albright, até eu tinha uma criancinha, não sei se as meninas se lembram, uma criança lá no Antônio Pedro, tinha mais de um paciente, mas esse foi bem característico, ele era muito obeso quando lactente, e na investigação ele foi apresentando lesões ósseas e, a partir de 2 anos, alteração no metabolismo do cálcio, eles desenvolvem uma baixa estatura na adolescência. Mas, como o ganho de peso é grande nos primeiros anos de vida, essa velocidade de crescimento pode estar elevada e depois vai desacelerar. Outra situação são as crianças, como eu falei, que as crianças são obesas e altas e podem ter uma adenarca, uma telar como anarca precoce, e elas estão associadas ao sobrepeso e obesidade. Então, nesses casos, essas crianças são altas mais cedo, mas podem ter, inclusive, um prognóstico de estatura final reservado.
Nos meninos, o mais comum é você encontrar uma idade óssea avançada, mas nem tanto uma puberdade precoce. Outra situação endócrina que a gente tem que pensar é nos tumores cerebrais, que podem levar a danos hipotalâmicos, como o crâniofaringioma, e com isso um ganho poderal excessivo, tá? E dependendo do tempo de diagnóstico, de evolução do processo, pode ter complicações, as alterações pelos danos hipotalâmicos, inclusive a queda na velocidade de crescimento. Doutora Valéria, 5 minutinhos. Ai, Jesus, então deixa eu correr. Os dados, o diagnóstico a gente vai fazer através de dados antropométricos, que é peso e estatura, vai calcular o índice de massa corporal, vai plotar no gráfico de acordo com idade e sexo. Outras medidas são a circunferência da cintura, pregas cutâneas, mas o IMC é mais específico do que sensível e é o recomendado pelo consenso da Endocrine Society de 2017. Bom, aqui pela Endocrine Society, ela recomenda os gráficos do CDC de 2000, que é a partir de 2 anos de idade, e ele classifica em percentis, entre o percentil 85 e 90, a partir do percentil 85, entre 85 e 95, o sobrepeso, e a partir do 95, obesidade. A Sociedade Brasileira de Pediatria, o Ministério da Saúde, utilizam os gráficos da Organização Mundial de Saúde, e que é o que a gente adota no momento, que vai de 5 a 19 anos e até 5 anos de idade. E é importante porque na carteira e no acompanhamento dessas crianças, desde lactente, é importante a gente fazer esse tipo de observação para a gente detectar quando que começou a ganhar peso, a sair do quadro normal de evolução e, inclusive, o déficit de crescimento que pode acontecer. O perímetro a circunferência da cintura, a circunferência abdominal, ela é utilizada principalmente nos casos de criança que tem uma característica de síndrome metabólica. Então, a criança que apresenta acima do percentil 90, de acordo com o sexo e idade, ela participa da classificação de síndrome metabólica. Então, e é considerado um fator de risco para doenças cardiovasculares e diabetes tipo 2. Bom, as consequências, que é isso que a gente vai falar, as consequências da obesidade. Então, podemos ter consequências endócrinas, como diabetes tipo 2, intolerância à glicose e resistência insulínica, doenças cardiovasculares, que a Aura já falou, as dislipidemias, as alterações gastrointestinais, como a esteatose hepática, em 27,7% de adolescentes obesos e litíase biliar, complicações ortopédicas, como epifisiólise femoral, tibavara, genovaro, problemas respiratórios, como hipoxemia crônica, apneia do sono, pela restrição respiratória, pela grande massa corporal, os efeitos endócrinos e metabólicos que eu vou falar, e lembrando que no adulto obeso, 30% desses adultos obesos foram crianças obesas. Agora, os quadros neurológicos, um quadro raro, mas que a gente tem que pensar num adolescente obeso, que se queixa muito de cefaleia e vômito, pode estar apresentando um quadro de hipertensão intracraniana, que é pseudotumor cerebral. É raro, tratamento geralmente com Diamox e outros tratamentos para obesidade, mas é uma coisa para a gente não deixar de pensar. E como não falar das desordens psicossociais. O bullying que as crianças enfrentam, a baixa autoestima, 40% dos adolescentes obesos, eles sofrem de transtorno alimentar periódico associado à depressão, de compulsão alimentar, que podem estar associados à depressão, à ansiedade e à baixa autoestima. E essas crianças, elas se sentem rejeitadas, elas sofrem discriminação. Então, é muito importante a abordagem dessas crianças, uma conversa adequada e o acompanhamento multidisciplinar. Dos efeitos endócrino-metabólicos, nós vamos ter intolerância à glicose, pré-diabetes de 7% a 25%, diabetes tipo 2 de 0,5% a 4%, síndrome metabólica e hiperandrogenismo. A resistência insulínica é o principal fator de risco para o desenvolvimento dessas comorbidades. O papel da resistência insulínica já está estabelecido na etiopatogenia da síndrome metabólica.
Uma menor captação da glicose, induzida pela insulina nos tecidos alvos, vai levar a uma maior produção de insulina pelas células betas pancreáticas e o hiperinsulinismo. Ela precede o diabetes tipo 2 por muitos anos, por isso que é importante a gente identificar já a resistência insulínica na abordagem da obesidade. Ela é multifatorial, vários órgãos envolvidos de modo variável, metabolismo dos lipídios, o tecido adiposo, como eu falei, é um tecido que produz a parte hormonal, produz citocinas inflamatórias, e os adipócitos, eles secretam citocinas como leptina, adiponectina, resistina, todos que vão participar da fisiopatologia da resistência insulínica. Então, a ingestão calórica excessiva e mais os aspectos genéticos e os outros fatores levando à obesidade, e esse adipócito, esse tecido adiposo, diminuindo a produção da adiponectina, que é uma citocina que é protetora. Ela é antidiabetogênica, ela é anti-inflamatória. E aumenta as citocinas inflamatórias, a leptina, a resistina, e diminui a oxidação dos ácidos graxos do fígado, levando à doença gordurosa hepática não alcoólica. Então, a gente percebe que a resistência insulínica participa de todos esses processos metabólicos. Como é que a gente vai reconhecer a resistência insulínica? Em crianças e adolescentes obesos de risco para o desenvolvimento tipo 2, é muito importante que se implemente medidas preventivas. Então, a gente tem que reconhecer precocemente essa resistência insulínica. Clinicamente, o que a gente vai observar? A criança obesa, geralmente com predomínio de gordura visceral, criança alta e a presença de acantose nigricans. Laboratorialmente, o padrão ouro para determinar a resistência insulínica é o clamp euglicêmico hiperinsulinêmico, mas ele é muito complexo de ser feito, caro e invasivo. Então, de rotina, só para estudos que normalmente se faz. Quais os métodos mais frequentes? O Roma-IR, o Quick, a relação glicemia-insulina e a insulinemia de jejum. Existe pouco consenso para o uso. Por quê? Os valores de corte são muito variados de acordo com as etnias e estágios puberais. Lembrando que, a partir do Tanner 2 já até o 4, as crianças, os adolescentes, essas crianças púberes, elas têm fisiologicamente uma resistência insulínica. Então, às vezes, no consultório, você recebe o valor de referência que você vê lá, é até 13, você recebe uma criança com 15, e aí a mãe descabelada, porque está com resistência insulínica, inclusive é uma criança magra. Então, o que a gente tem que orientar? O adolescente, ele tem uma resistência insulínica fisiológica. O valor de corte utilizado é o 15, mas no consenso da Endocrine Society 2017, eles não recomendam uma pesquisa laboratorial de rotina da insulinemia de jejum, tá? Valéria? Oi, cálculo do índice de Roma. O seu áudio caiu. Caiu? Peraí. Agora voltou, doutora, agora voltou. É que abriu uma janelinha aí, isso, tira essa janelinha. Obrigada, Valéria. Foi a Siri que entrou aqui de xereta. Desculpa. Então, o índice de Roma a gente pode utilizar em casos necessários. E lembrando que, assim, não tem muitos trabalhos, alguns tentaram, mas não tem um consenso, mas na UERJ, inclusive, foi feito um trabalho com crianças pré-púberes, uma curva ROC para Roma-IR, o trabalho da Isabel Madeira, eles encontraram um valor de corte de 2,5 para crianças pré-púberes. E outros trabalhos publicados encontraram um valor de corte de 3,4 para adolescentes, mas não é consenso. Só para vocês terem uma noção que é maior do que, inclusive, no adulto. Aqui, uma pacientinha do ambulatório com a síndrome de Prader-Willi, apresentando resistência insulínica e apresentando um quadro de acantose nigricans, só para ilustrar. Bom, e os pacientes obesos podem também apresentar alteração do perfil glicêmico, variando desde glicemia de jejum alterada até diabetes mellitus tipo 2.
Então, aqui a gente tem os padrões de diagnóstico de alterações glicêmicas, que vai de pré-diabéticos ou risco aumentado para diabetes e o diabetes estabelecidos. Eu não vou falar um por um, mas esses também, isso aqui é de acordo com a Associação Americana de Diabetes, do consenso de 2019, no Guidelines, mas, como a Áurea falou, naquele manual de nutrologia da Sociedade Brasileira de Pediatria, manual de orientação, a gente tem todas as tabelinhas e quem precisar também tem acesso a todos esses gráficos. Eu não vou me ater por causa do tempo. Lembrar que o diabetes mellitus tipo 2 pode abrir o quadro com cetoacidose, e a gente faz diagnóstico diferencial com diabetes tipo 1, porque o paciente é obeso, com acantose nírica, tem história familiar para diabetes tipo 2 e a ausência de autoanticorpos. Mas isso é raro. Normalmente, a evolução é de um quadro de obesidade, resistência insulínica, intolerância à glicose e diabetes. Uma evolução lenta e progressiva. Mas quando o diabetes mellitus já está estabelecido nos adolescentes, essa evolução é mais rápida e agressiva que nos adultos. Em 5 anos já pode ter lesão renal e oftalmológica, em 10 anos já pode ter doença renal crônica. Então, para evitar essa evolução, o que é o mais importante? É a prevenção. A prevenção já da obesidade. Mas se você detectar precocemente a obesidade, resistência insulínica, você abordar e fazer uma interferência nesse paciente para evitar que evolua para pré-diabetes e diabetes tipo 2. Desenvolveu diabetes tipo 2, como é o tratamento? Eu botei aqui ficou meio, está aqui no meio. A metformina, que é a primeira droga indicada, e mudança do estilo de vida. Recentemente foi liberado a liraglutida, e ela é subcutânea e de aplicação semanal. E, no caso de cetoacidose diabética, a gente vai utilizar insulina. Bom, a dislipidemia, a Áurea até já falou, eu acho que eu vou passar, porque já foi falado por ela, para a gente não só assim observar quais as características da dislipidemia no paciente com resistência insulínica e obeso. A diminuição do HDL, o aumento de triglicerídeos. Às vezes, o colesterol total está até normal, mas a gente observa. Essas alterações do perfil lipídico são diretamente relacionadas à presença da resistência insulínica. Bom, e a síndrome metabólica? É uma condição clínica, acabou saindo igual da aula da Áurea e da Ana Flávia, né? É uma condição clínica porque eu retirei do manual de nutrologia, composta de anormalidades antropométricas, fisiológicas e bioquímicas, que predispõem os indivíduos afetados ao desenvolvimento de diabetes tipo 2 e doença vascular. O que eu estou querendo dizer? Que a gente tem vários componentes que a gente chamou de síndrome metabólica, que já teve outros nomes tempos atrás, tá? Para nos ajudar numa detecção precoce e uma abordagem precoce para evitar doenças posteriores. O que a gente encontra na síndrome metabólica? Obesidade abdominal, dislipidemia, hiperglicemia e hipertensão. E na infância? Na infância, o diagnóstico fica um pouco complicado. Então, a Federação Internacional de Diabetes, ela quis organizar um consenso. Em 2007, organizou esse consenso, que é seguido pela Sociedade Brasileira de Pediatria, para obter uma ferramenta prática para facilitar o diagnóstico precoce da síndrome metabólica, a fim de tomar medidas preventivas antes da criança ou adolescente desenvolver doença cardiovascular ou diabetes tipo 2. Então, o consenso foi publicado na Pediatric Diabetes, em 2007, e define a definição da síndrome metabólica nas crianças de 10 a 16 anos. As crianças que tiverem a circunferência da cintura acima do P190, como eu mostrei lá, né, aquele gráfico, segundo sexo e idade, mais pelo menos 2 critérios abaixo, que são os triglicerídeos acima de 150, HDL menor 40 e alteração na pressão arterial, além da glicemia de jejum maior ou igual a 100 ou diabetes tipo 2. Aqui é um quadrinho do consenso. Nas crianças menores, de 6 a 10 anos,
quando a gente encontrar uma criança com a circunferência abdominal acima do percentil 50, que eu falei, ela está associada com a resistência insulínica e com a síndrome metabólica, a gente vai seguir, é importante que a gente siga, acompanhe essas crianças, colha o histórico, colha no histórico familiar a presença de síndrome metabólica, de doenças cardiovasculares, de hipertensão, de eventos cardiovasculares precoces, e faça o acompanhamento dessa criança com abordagem e intervenção para perda de peso. As crianças de 10 a 16 anos, já falei, acima de 16 anos, elas vão ser tratadas e classificadas como os adultos, tá? Agora, para a gente encerrar os efeitos endócrino e metabólicos, vou falar um pouquinho rapidamente do hiperandrogenismo, que é um pouquinho complicado, a gente tem um pouquinho de dificuldade diagnóstica na adolescência. Nas mulheres adultas, você encontra uma característica ovariana de policística, você encontra hirsutismo, você encontra anovulação que atrapalha a fertilidade, pode ter acne, mas na adolescente você tem uma dificuldade diagnóstica, porque nessa faixa você pode encontrar ciclos anovulatórios. Nos 2 primeiros anos de menstruação, você pode, das características menstruais, você pode ter irregularidade menstrual e não ser nada demais, não fazer parte de uma síndrome de ovários policísticos, e ser apenas um quadro fisiológico do adolescente. Pode ter acne e pode ter alteração na pilificação, mas, isso por diagnóstico. A obesidade e o hiperinsulinismo, além da resistência insulínica, elas não fazem parte desses critérios diagnósticos da síndrome de ovários policísticos, mas elas têm um papel importante na exacerbação do hiperandrogenismo. Então, quando a gente tem aqueles critérios de diagnósticos da síndrome de ovários policísticos, eles não fazem parte, só que eles têm um papel importante na exacerbação desse quadro. Então, porque eles estimulam a produção de androgênios ovarianos e também podem levar à resistência insulínica e inflamação. Por isso, a gente tem que observar as evidências do hiperandrogenismo na adolescência. Estou querendo falar rápido. Para a gente poder... O que a gente tem de evidência para a gente poder diagnosticar uma síndrome de ovários policísticos no adolescente. Então, como eu já falei, resistência insulínica não entra no critério diagnóstico, mas a gente tem que estar atento para o diagnóstico SOP na busca precoce das comorbidades, como pré-diabetes, diabetes tipo 2 ou síndrome metabólica, porque ela está associada ao hiperandrogenismo. As evidências clínicas que a gente tem do SOP, hirsutismo moderado a severo, acne, bioquímica, testosterona persistentemente elevada e oligoanovulação, como eu falei, irregularidade menstrual, geralmente acima de 90 dias após 1 ano da menarca, intervalos menstruais menores que 20 ou acima de 45 dias após 2 anos da menarca, e ausência de menarca após os 15 anos de idade cronológica. Tem que ficar atento a isso. E ultrassom com volume ovariano acima de 12 centímetros cúbicos. Lembrar de excluir outras causas de hiperandrogenismo, que pode ser hiperplasia adrenal congênita, forma não clássica, que pode ser tumores secretores de androgênios, tumores ovarianos, que pode ser também síndrome de Cushing, que pode dar obesidade, hirsutismo, então, estrias. Então, são alterações dermatológicas que a gente pode encontrar nas crianças com obesidade e nas crianças com a síndrome de ovários policísticos e crianças com quadro de Cushing também, como eu estava falando. Então, o tratamento, como eu vou falar, é um grande desafio na obesidade, não é fácil, é difícil. Eu que já fiz ambulatório de obesidade durante muito tempo lá no Hospital Antônio Pedro e faço consultório de obesidade, é muito complicado, porque você tem que ter a família junto com você, a participação familiar é muito importante na alimentação da criança e na busca pela atividade física e uma vida saudável. Lembrando que a gente precisa de uma equipe multiprofissional para trabalhar as crianças já obesas e com as comorbidades já diagnosticadas.
E, assim, lembrar que o papel do pediatra é prevenir. Então, a prevenção é o melhor remédio, que é isso que eu coloquei aqui. Então, o papel do pediatra é prevenir já desde lá dos 1000 dias, que eu falei lá atrás, e no acompanhamento. Então, avaliação de índice de massa corporal, de circunferência abdominal, ver se está crescendo direitinho, o papel do pediatra, fazer um acompanhamento adequado. Já está com obesidade, já tem alguma comorbidade, o melhor resultado a gente vai obter com a mudança comportamental associada à restrição calórica moderada, porque lembrar que a criança está em crescimento, e aumento da atividade física. O tratamento farmacológico, ele vai ser reservado para falhas nesse tratamento durante um período prolongado e na presença de comorbidades, como a metformina em crianças com intolerância à glicose, e a liraglutida, que hoje em dia, inclusive, está sendo liberados para crianças acima de 12 anos de idade, para crianças não só com diabetes tipo 2, mas com obesidade grave. E é isso que eu tinha para falar para vocês. As mensagens finais, acho que ficam por aqui, como prevenção, para a gente precocemente detectar as comorbidades associadas à obesidade, detectar a obesidade, tentar prevenir e evitar que evolua para essas comorbidades. Obrigada, desculpe por exceder meu tempo. Avisei, Ana Flávia, que eu falo muito. Obrigada, Valéria, foi ótima a aula, foi tão maravilhosa que você está perdoada nessa sua extrapolação do tempo, tá bom? Muito boa a aula, a gente sempre aprende muito com você. Tá? Obrigada. Vou convidar agora a doutora Alana Lacerda. A Alana é nutricionista pela Universidade Católica Dom Bosco, ela é consultora científica da Nestlé, e ela é mestre em biotecnologia com ênfase à nutrição humana e também especialista em nutrição no início da vida pela Universidade de Ludwig Maximilians de Munique. A doutora Alana vai comentar um artigo de revisão sobre obesidade na infância e na adolescência e a Covid-19. Então, quer dizer, um tema super atual, super importante, que eu estou doida para assistir sua aula, Alana. Pode, a palavra é sua, tá? Obrigada, doutora Ana Flávia. Primeiramente, é uma honra estar aqui com vocês, né? Te reencontrar, doutora Ana Flávia, reencontrar a doutora Áurea e todos os colegas aqui que estão presentes, que a gente já se conhece de longa data. E é uma honra estar com vocês mais uma vez aqui no 4º encontro da SOPERJ de Rio aqui, tá? Então, sempre eu faço essa finalização, muitas vezes trouxe um artigo comentado, e quando eu vi que o assunto ia ser obesidade, eu falei, poxa, acabei de ler aqui um consenso falando, uma revisão clínica, na verdade, falando do Covid, obesidade na criança e na adolescência, e por que não abordar, já que vamos ter 2 assuntos ligados ali à obesidade, com a doutora Áurea e com a doutora Valéria, tá? Então, trouxe de uma forma bem resumida, coloquei o link aqui do artigo, depois para vocês procurarem e acessarem para vê-lo na íntegra. Bom, como a doutora Ana Flávia trouxe, num contexto bem atual, a gente traz essa revisão clínica que tem por objetivo identificar os fatores que contribuem para o aumento de suscetibilidade e gravidade do Covid-19 em crianças e adolescentes obesos e suas consequências para a saúde. Foi um artigo de revisão, como fonte de dados, estudos publicados entre 2000 e 2020, com bases de dados da PubMed, Medline, Cielo, e ele foi publicado no Jornal de Pediatria em julho agora de 2020. Então, eu usei aqui o link para acesso ao artigo, mas depois eu posso estar compartilhando com vocês também. Então, esse artigo de revisão, lembrando aqui, então, que a gente ainda vive no período de pandemia, né? Eu tenho observado que muitas pessoas, né, a gente já está num algo mais tranquilo, entre aspas, mas foi algo marcante para o nosso ano de 2020, né? Então, a doença de coronavírus 2019, o Covid, é uma doença infecciosa. Vários estudos trazem o nome como SARS-CoV-2.
Ela possui, diante dessa infecção, né, tem sintomas leves e graves, como tosse seca, febre, dificuldade em respirar. E o primeiro caso registrado pela OMS foi em 31 de dezembro na China. Já vai fazer um ano que, depois de 3 meses, se tornou a pandemia, trazendo aí um impacto para o mundo inteiro. E que se fala hoje, então, de Covid em pediatria? Crianças e adolescentes pode atingir 5% dos casos. Então, os estudos, né, até feitos no momento dessa revisão, mostraram que não se tem, as crianças atingem poucos casos, né? E isso trazendo uma baixa mortalidade para esse perfil. E quais as hipóteses levantadas em relação a isso? Então, hoje, crianças e adolescentes, por conta do isolamento social, eles ficaram em casa, então não tinham contato com outras pessoas que possivelmente poderiam transmitir o vírus. Essa criança, esse adolescente, né, no caso, menor frequência de comorbidades, diferente aí de um adulto, de um idoso, dependendo dessa comorbidade que esse indivíduo tem. A criança, ela tem uma maior capacidade de regeneração pulmonar, e isso também pode contribuir para que os números de Covid em pediatria sejam poucos, né? E as crianças têm menos expressão da enzima conversora de angiotensina do que os adultos, né? A gente sabe que essa enzima, ela tem um fator muito importante quando a gente fala da associação do vírus para entrar no sistema humano, no corpo humano, né? Então, essa enzima, ela está nos tecidos musculares, está nos tecidos adiposos. Então, como isso acontece? O vírus, ele se gruda nessa enzima para adentrar dentro, no caso de um tecido adiposo. Então, as crianças têm menos expressão dessa enzima. A imunidade inata, né? Então, uma criança, um lactente que está aí frente a respostas antivirais, tomando vacinas, tudo isso já fortalece, essa criança já tem uma imunidade mais fortalecida por conta de todos esses aspectos que ela vive nesses primeiros 1000 dias de vida, vamos dizer assim. E também os estudos mundiais, no Brasil é muito generalista quando se relaciona as crianças e adolescentes com Covid, mas quando a gente fala a nível mundo, eles separam por faixa etária, por sexo, então se vê também um aumento do sexo masculino quando se relata casos aí de Covid-19 para essa faixa etária menor, tá? E aí a gente traz o Covid-19 e os riscos relacionados à obesidade em adultos, né? Então, bem como a doutora Áurea trouxe, a doutora Valéria trouxe, nesse estudo que está dentro dessa revisão, fala muito do obeso, do adulto, né? Nos Estados Unidos, hoje, quando se fala de pacientes com IMC maior que 30, existe 1,8 vezes maior de risco de internação na UTI, e o paciente IMC 35, 3,6 vezes maior risco de ser internado na UTI. Lembrando que IMC é fácil de calcular, que é o peso por altura ao quadrado. Então, acima do IMC 30 já é obesidade grau 1 e isso vai se elevando. Já no Reino Unido, 38 dos pacientes internados em UTI eram associados ao Covid, eram obesos. Na França, 76% desses pacientes admitidos tinham sobrepeso ou obesidade. E na China, que, né, a gente pode até imaginar uma alimentação mais balanceada por conta da dieta oriental, enfim, mas eles trouxeram também uns estudos que a obesidade aumenta o risco do Covid-19 grave em aproximadamente 3 vezes, tá? E então, quando se traz Covid e risco relacionados à obesidade em crianças e adolescentes. Então, só para lembrar que essa obesidade já começa na infância, como dito pelas doutoras anteriormente. Então, tudo vai depender, tudo depende de vários fatores. Começa principalmente essa criança e esse adolescente em relação ao ambiente que ele vive, ao estilo da vida da família, isolados.
eram festa, chamar iFood, vamos pedir um iFood ali, iFood aqui, enfim, maior número de alimentos industrializados. Então, tudo depende desse ambiente, e essa obesidade já vai começar na infância, né? Então, por um outro lado também, a partir do momento que essa criança nasce, a gente tem um leite materno, os estudos trazem a comprovação na prevenção da obesidade, mas na impossibilidade, um substituto que também possa promover, trazer essa prevenção da obesidade. Então, todos esses são fatores que vão se ligar ao número de células adiposas, né, de células adiposas, caso se tenha uma intercorrência em relação a esse ambiente, esse aumento dessas células. E lembrar que as células adiposas, né, elas vão só se multiplicando, elas não diminuem de números, elas podem diminuir de tamanho. Então, uma vez instalado, ela só vai se multiplicando. Tudo isso traz uma disfunção na microbiota, né, já que chega a esse caso de maior número de células adiposas, então vai trazer uma disbiose, interferindo na regulação eixo hipotalâmico, quando a gente fala do eixo cérebro-intestino. Um exemplo é a produção de grelina, que é um hormônio da saciedade. Então, se a gente tem uma disbiose, a gente tem uma disfunção desse hormônio no cérebro, e assim toda uma intercorrência por conta dessa disbiose. Tudo isso ligado à epigenética, como trouxe a doutora Valéria, que agora os genes propriamente dito não vai mostrar se esse indivíduo vai ser obeso porque os pais eram obesos, mas sim a nutrição, o ambiente que ele vive. Tudo isso lembrando dos primeiros 1000 dias como um período crítico, crucial, no qual a nutrição tem um papel crucial. No estudo também, nessa revisão, ele traz os impactos do Covid-19 e riscos relacionados à obesidade infantil. Então, a gente começa com o sistema cardiovascular, né, trazendo hipertrofia do ventrículo esquerdo e resistência à insulina, inflamação subclínica, inflamação crônica, tempestades de citocinas. A imunidade acaba sendo comprometida, trazendo pelo estado pró-inflamatório que acontece, né, da atuação dessa carga viral que o coronavírus traz. E também a gente vê nessa revisão aumento de coagulação, levando a trombose, resistência à insulina. Sistema renal também pode ser impactado por conta dessa obesidade. E se esse paciente é obeso e vem com as consequências do Covid, ele já é um paciente pró-inflamado, já com Covid-19, a tendência é se ter uma exacerbar todos esses processos, esses sistemas aqui mostrados agora. O sistema respiratório também é afetado, bem como a microbiota, também bastante falado pela doutora Valéria. Então, a disbiose relacionada ao Covid, já se tem estudos mostrando isso. Então, a gente precisa hoje atuar muito mesmo na prevenção dessa obesidade na infância, até porque a gente não sabe como vai ser o coronavírus daqui para frente, a gente não sabe quando a vacina vier, enfim, várias coisas são incógnitas ainda. Então, o grande X da questão é o combate, é a prevenção dessa obesidade já na infância, porque os estudos mostram que eu lembro que na faculdade se falava muito de obesidade na infância e um distúrbio ali no começo de vida, mas que só ia se refletir na vida adulta. Não, esses distúrbios, essas consequências já acontecem na infância. E a nutrição tem um papel importantíssimo quando a gente fala dessa questão de obesidade, a questão do coronavírus. A nutrição, ela tem o poder de combater a inflamação, trazendo também imunonutrientes importantes. Então, nesse desequilíbrio que acontece por conta desses processos relacionado às infecções, às citocinas, além de muitas vezes precisar de tratamento medicamentoso, mas a escolha de uma vida saudável, um estilo de vida saudável, com dietas equilibradas, atividade física, pode contrabalançar essas manifestações inflamatórias em relação à homeostase. Então, a nutrição vai servir para equilibrar todo esse processo que anda acontecendo. Então, esse estudo recente também traz que o papel da nutrição em relação ao coronavírus, né, como fator de risco para a obesidade
infantil e na adolescência é se manter saudável. Como? Através de uma alimentação balanceada. E que não existe nenhum alimento único, um remédio natural que seja comprovado para prevenir o Covid-19. E que essa dieta caracterizada por propriedades anti-inflamatórias poderia beneficiar ou prevenir infecções graves nos pacientes que contraem a Covid-19. E eu achei legal, não tinha no estudo, mas eu quis colocar esse quadro, porque esse quadro é de um artigo bem recente também, que fala de nutrição e imunidade Covid-19, no qual traz as fontes alimentares importantes de nutrientes que suportam o sistema imunológico. Então, as crianças, né, nesse contexto, crianças, adolescentes, quanto mais o sistema imunológico estiver fortalecido, menos impacto o coronavírus vai trazer na vida dessa criança ou desse adolescente, caso ele contraia o vírus. E também não só a nutrição, mas a gente tem repercussões psicossociais do Covid-19 na obesidade. Então, a gente traz um cenário de mudanças socioeconômicas, né? Pais que perderam empregos, famílias que mudaram estilos de vida, que, de repente, tinham hábitos alimentares mais saudáveis, mas, de repente, optaram até por algo muito carboidrato, algo mais desbalanceado, enfim, diversos fatores que eu acredito que na prática clínica de vocês devem estar vendo isso no dia a dia de vocês, né? Nesse estudo feito na Itália, agora em 2020 também, ele acompanhou 41 crianças e adolescentes obesos durante 3 semanas de confinamento em Verona. E o que eles viram? Eles não encontraram mudanças no consumo dos vegetais, mas eles viram um aumento no consumo de frutas, carne vermelha, batatas fritas e bebidas açucaradas. Eles viram o tempo gasto em atividades esportivas, que foi reduzido justamente por estar em isolamento e não sentiam um estímulo interno dessa atividade física. E também o período de sono aumentado e o tempo de tela aumentado. Contudo, a pandemia do Covid-19 traz consequências para a saúde pediátrica, principalmente nas áreas nutricionais e emocionais. E por fim, né, trazendo as considerações finais e complicações do tratamento, quando a gente traz o Covid-19 e a obesidade. Então, nesse artigo de revisão, eu gostei muito dessa imagem, porque ele traz um círculo vicioso, vamos dizer assim, né? Porque se tem um sobrepeso e obesidade, se tem comorbidades, como bem dito pela doutora Valéria e pela doutora Áurea. E aí se vem o aumento da suscetibilidade e gravidade ao Covid-19. A ordem é ficar em casa. Neste momento está no plano. Então, se a ordem é ficar em casa, o que acontece? Estresse, distúrbios do sono, uso de fast food, baixa reposição ao sol, aumento de consumos de alimentos que não são saudáveis para essas crianças. Então, se aumenta o risco da obesidade. Então, ou de repente o paciente que era sobrepeso voltou para o consultório obeso, o paciente que era eutrófico, peso normal, volta com sobrepeso. E assim vai se ficando um bolo de neve nessa situação. Então, o que nós profissionais de saúde devemos fazer? Diagnosticar esse excesso de peso, né, de acordo com o que traz o professor Carlos Nogueira e os colaboradores, aconselhar sobre os cuidados de saúde em tempos de isolamento. Agora a gente ainda não está nesse momento mais isolado, mas caso se tenha suspeita ou se seja confirmado o caso, tem que se orientar em relação a isso. Fazer a triagem de comorbidades, garantindo que o tratamento não seja interrompido. Então, mais uma vez, a equipe multidisciplinar é importante nesse contexto. E medir os níveis de imunonutrientes. Então, como eu trouxe aquela tabelinha dos alimentos fontes, trazer isso como exames para averiguar as deficiências, possíveis deficiências de micronutrientes, né, que gera mais impacto, principalmente nesse isolamento. E orientar a família respeitando as especificidades da situação. Encaminhamento a unidades qualificadas para cuidar de crianças e adolescentes obesos quando necessário. E, por fim, o papel do pediatra na medicina preventiva. Então, como bem a doutora Valéria trouxe, o grande X da questão é a gente prevenir
Porque é mais fácil prevenir do que tratar. Então, hoje, o papel do pediatra na medicina preventiva gira em torno do quê? Começa na nutrição materna, né, o estado nutricional dessa mãe, envolve uma equipe multidisciplinar junto com o obstetra de repente, status de vitamina D, LC-PUFAs, então toda essa dieta da mãe envolvendo a geração dessa criança. Após esse nascimento, dependendo do tipo de parto, seja parto vaginal, a gente tem mais benefícios quando a gente fala de modulação da microbiota, diferente do parto cesáreo, mas hoje também, enfim, os estudos trazem impactos de certos nutrientes que contém no leite materno em relação ao impacto a esse tipo de parto cesáreo, se estabelecer numa melhor microbiota. Então, a nutrição tem um papel fundamental, seja essa criança recebendo alimento através do leite materno ou de uma fórmula infantil, numa quantidade, de uma qualidade proteica, né? Então, isso é muito importante, porque os estudos mostram a qualidade e a quantidade de proteína em relação à redução dos riscos de obesidade já na infância, e alimentos com prebióticos, probióticos, e também a orientação na alimentação complementar. Esse é um momento de educação nutricional para que se não precise lá na frente reeducar a alimentação dessa criança. Tudo isso ligado a uma microbiota, como eu disse, em relação ao tipo de parto, dieta da mãe, exposição a antibiótico, ambiente urbano, e assim a gente liga ao genoma humano e fatores ambientais para determinar qual vai ser a saúde desse indivíduo. Aceitar a obesidade como uma doença é fundamental para o seu tratamento. Era essa a mensagem que eu queria trazer para vocês. O artigo de revisão é enorme, tentei sintetizá-lo da melhor forma, e fico aberta agora, junto com todos os colegas, para a gente estar respondendo as dúvidas, as sugestões, opiniões. Muito obrigada. Eu que agradeço, Alana. Muitíssimo obrigada. Foi ótimo, assim, acho que é um artigo muito interessante, que depois acho que todo mundo tem que ler, né? Tem que depois ver esse artigo. E ver como as coisas são, né? A gente tá vivendo um momento que é um momento que a gente teve no início do ano, em março, né? Aquele isolamento que foi necessário, que a gente ficou, né? Aquela quarentena inicial, e as crianças, assim, como você mencionou, as crianças sofreram muito, tanto de questões emocionais, né? E quanto a questão também desse risco aumentado para a obesidade. Então, a gente ficou em casa, as crianças pararam de fazer atividade física, a alimentação ficou toda desregulada. Muitas vezes a gente tinha uma criança que estava ansiosa, agitada, e às vezes eu já me vi fazendo isso como mãe. Eu quero agradar, quero deixar mais feliz, aí eu ia lá, o que eu fazia? Um brigadeirozinho de panela, né? Aquela coisa assim, né? Então, assim, a gente tem que se policiar todo dia em relação a isso. A gente teve esse momento que a obesidade, né, de aumentar ainda mais o nosso cenário de risco para a obesidade, e a própria doença do Covid-19, como você trouxe aqui para a gente, ela pode, quem tem a condição, né, pode apresentar uma evolução pior da doença. Muitos elogios aqui no chat. Não sei se alguém quer fazer alguma pergunta, deixa eu dar uma olhadinha aqui. O doutor Pedro escreveu aqui, olha, querida Alana, estudos já comprovam que o estado crônico da obesidade na infância, assim como nos adultos, é fator de risco para a obesidade e aumento da necessidade de suporte ventilatório. Nesses 7 meses de pandemia, muitas crianças passaram de IMC normal para sobrepeso ou obesidade. Esse estado agudo de obesidade também teria as mesmas repercussões negativas para a gravidade na Covid-19? Ufa! Vamos lá, doutor Pedro. Bom, primeiramente, né, quando a gente fala de sobrepeso e obesidade, elas são doenças crônicas. O que pode acontecer é um estado recente de ganho de peso por conta da pandemia, tá? Mas por característica é uma doença crônica. E a associação do vírus em relação à obesidade, ao sobrepeso, né, é frente ao numérico da carga viral do mesmo.
independente se esse sobrepeso, essa obesidade veio em 1 dia, 10 dias, 10 anos. Então, o tempo não importa. O que importa é o número de células adiposas que se adquiriu. Por quê? Porque esse indivíduo com excesso de peso, existe, frente a essas células adiposas, né? Existe uma emissão e alteração da leptina e da adinopectina. Doutoras, me corrigem. Adiponectina, isso. Leptina e adinopectina, isso. E essas alterações levam aos estímulos a macrófagos, gerando um processo inflamatório que vão aumentar as respostas das citocinas pró-inflamatórias. Então, nesse contexto, a gente não quer saber o tempo que se ganhou esse sobrepeso, essa obesidade, essa massa gordural, e sim o número de células adiposas que tem nesse indivíduo. E em cima disso, se vai acontecer um processo pró-inflamatório e assim ter um sistema imunológico prejudicado, e então, trazendo para o contexto do coronavírus, o paciente com sobrepeso e obesidade, com alteração imunológica, vai sofrer consequências mais intensas, né, por conta desse número de adipócitos maiores. Então, não o tempo que ele levou, mas sim o número de células adiposas. E, por outro lado, um segundo contexto dessa resposta, eu li que o tecido adiposo, como eu disse lá na minha apresentação, a enzima... A ECA, a enzima conversora de angiotensina, o vírus usa essa enzima para ela adentrar, né, no sistema adiposo, por exemplo. Então, se esse paciente tem um maior número de células adiposas, esse vírus vai adentrar mais nessas células adiposas e vai contaminar mais o corpo, assim tendo uma sobrecarga maior viral do coronavírus. Então, a resposta é, tanto faz. Por quê? A gente vê essas cascatas mediadoras em relação ao número de células adiposas e não o tempo que se ganhou esse peso. Fica claro, doutor Pedro? Eu acho que está bem explicado, Alana. Alguma dúvida mais? Eu queria aproveitar, a Áurea está aí? Áurea? Queria aproveitar e comentar a Elizabeth Caetano está de mãozinha levantada. Mãozinha levantada. Doutora Elizabeth quer falar? Sim, tá. Eu queria fazer uma pergunta, serve para a Valéria, serve para a Áurea. Talvez não é muito direcionado para você, Alana. A respeito da resistência à leptina que a gente tem nos obesos. Eu não sei, acho que talvez a Valéria poderia falar melhor. Exatamente o que você quer saber? Esse processo, o obeso tendo um ciclo vicioso, a gente tem um acesso maior a alimentos, e o obeso ele não vai ter essa regulação da leptina regulando o apetite, a saciedade, então ele vai se alimentar mais. Eu queria que você isso acontece, isso é um dos fatores participantes do mecanismo da fisiopatologia da obesidade. Você tem, nos pacientes obesos, que têm maior quantidade de tecido adiposo, eles têm um aumento da produção da leptina. Você encontra a quantidade de leptina justamente pela resistência à leptina, entendeu? Então, essa resistência acontece, então, cada vez você come mais, você tem alteração na saciedade. Então, isso acaba sendo um ciclo vicioso mesmo. Então, justamente o mecanismo a resistência à leptina, é um mecanismo também obesogênico. Então, nos pacientes magros, você encontra uma quantidade de leptina menor, tá? Até funciona, se a gente parar para pensar, mais ou menos até como na insulina. Você é mais ou menos o mesmo mecanismo, você encontra uma quantidade de leptina menor.
Por isso que eu perguntei exatamente o que você estava querendo colocar, o que você queria saber. Mas o funcionamento é então. isso, você tem uma resistência. Eu não sei se eu respondi o que você queria saber. Era isso aí, porque é um pensamento meu. Se você não tem o hormônio que te dá saciedade, você vai sentir fome. Aí você come, aí o hormônio não te dá saciedade. Então é isso mesmo. É o que eu pensei, tá certo. Faz um raciocínio até parecido com o da insulina, né? É isso que acontece. Só quero colocar uma observação, porque o Pedro, que fez essa pergunta para a Lana, é meu colega de turma, é pediatra, excelente. Quero mandar um beijo para ele. Colega de turma da UF, ele estudou na UF. Obrigada, Valéria. Nada. Parabéns. Obrigada, Valéria. Parabéns para as três, hein? Excelente. Obrigada. Obrigada. Eu queria, então, pedir para a Áurea falar um pouquinho para a gente dessa questão que a gente está voltando agora, né? Algumas famílias estão flexibilizando essa questão do isolamento, então as crianças estão voltando a fazer alguma atividade física, né? Eu queria que a Áurea falasse um pouquinho para a gente da questão da criança que é obesa, que tem, né, já a obesidade instalada, e que algumas vezes tem ou não, né, aumento da pressão arterial, e a prática de atividade física. Áurea, fala um pouquinho para a gente sobre isso. Então, Ana, eu fico muito triste, às vezes, quando chega no nosso consultório para avaliação, uma criança com, às vezes, até 3 tomadas de pressão arterial, como a gente recomenda, e essas pressões elevadas, e a primeira conduta do colega é suspender a atividade física. A gente tem que lembrar que não é a hora da gente fazer isso. A atividade física não vai aumentar o risco de morte ou de qualquer evento nesses pacientes. A atividade física bem recomendada, principalmente o exercício aeróbio, né? Nós não vamos colocar alguém obeso para começar pelo stand-up paddle, onde você começa com uma alta resistência. Você vai começar pelas atividades de atividade onde você tenha maior gasto calórico e maior aerobiose. Então, criança, seja ela já hipertensa ou em investigação para hipertensão obesa, ela tem que ser estimulada à prática de atividade física e não suspensa. Eu acho que o pediatra precisa aprender um pouquinho em relação a como orientar para a atividade física. Então, por exemplo, uma das perguntas que eu sempre recebo no consultório é: o adolescente obeso, ele vai poder praticar musculação, por exemplo? Sim, ele vai poder praticar musculação, com algumas ressalvas. Ele vai priorizar os exercícios aeróbicos, a esteira, né, todo tipo de exercício aeróbico, e em seguida ele vai começar um programa escalonado também de musculação, para que ele não só perca peso, mantenha a sua saúde e diminua até o estresse oxidativo que o organismo sofre com o processo inflamatório pela obesidade, mas que ele também ganhe mais massa magra, junto, que isso também melhora a autoestima, né, e faz a percepção desse paciente em relação à obesidade ter um outro olhar. Mas lembrar que se mantém a atividade física, e essa atividade é primordialmente aeróbica. E aí, assim, outra pergunta que me fazem muito é: qual é a melhor atividade? Aquela que a criança vai aderir e não vai largar. Tá? Não adianta eu achar que a natação é o esporte mais completo, que o basquete está perfeito para a estatura que ele tem, se ele não gosta de nenhuma das duas coisas. Então, se ele gosta da caminhada, da corrida, da esteira na varanda de casa, qualquer que seja a atividade de gasto energético, é aquela a melhor atividade onde ele vai aderir, vai praticar por no mínimo 4 vezes por semana durante 30, 40 minutos, e ele vai manter essa adesão para o ambiente saudável dele e a perda de peso, tá? Ana? Ótimo, ótimo. Áurea, eu tive um problema aqui, eu
Minha internet caiu, mas eu voltei, então eu estou sem acesso ao chat. Não sei se tem mais alguma pergunta. Você pode ver para mim, por favor? Claro, dou uma olhadinha aqui. Tem eu. Então, Quem? Doutor Pedro, eu tem a acho. Beth Elizabeth. com a mãozinha levantada. É o seguinte, se a gente sabe que com todo aquele processo da microbiota, os primeiros 1000 dias, nascer de parto vaginal contribuiria para a nossa microbiota, se a gente sabe que o aleitamento materno é fundamental também para o estabelecimento da nossa microbiota, se a gente sabe que mudança nos hábitos de vida, no estilo de vida, infelizmente vem atrapalhando e vem cada vez mais agravando a obesidade, mais uma vez é para você, Valéria. A sua visão para o tratamento da obesidade, sem ser o tratamento medicamentoso com drogas, qual é a sua posição frente à disbiose que contribui, né, com esse atual momento de mudança no estilo de vida? Qual é a sua visão do tratamento para a obesidade em relação à microbiota? Você usa algum produto, alguma fibra que vai melhorar, que vai fazer o efeito bifidogênico? Você tem alguma experiência? Você faz tratamento baseado na obesidade, na microbiota? Não, porque assim não tem consenso para o uso de tratamento específico para a microbiota. A orientação, inclusive, é alimentar. O próprio a Sociedade Brasileira de Diabetes até orienta e recomenda a dieta mediterrânea, que é a dieta mais adequada, inclusive para você melhorar até esse quadro de disbiose e melhorar o quadro da microbiota, equilíbrio da microbiota intestinal. É a dieta recomendada, mas não tem um consenso sobre o uso de medicamentos, probióticos, assim, não tem um consenso sobre essa utilização. E eu, particularmente, não costumo usar de rotina não, nos meus pacientes. Tá? Eu trabalho mais com alimentação mesmo. É claro que se você tem um paciente com alguma sintomatologia específica ou alguma deficiência específica, aí você vai utilizar. Pacientes constipados, ou que tenham diarreia, ou que tenham alguma alteração clínica, aí você vai trabalhar com determinadas fibras, mas específico para a regulação da disbiose, não tem consenso para tratamento, não. Tá? Obrigada. Nada. Ana, tem uma pergunta um pouquinho para trás do Pedro ainda, perguntando se a indicação das Young Children Formulations para aquela faixa entre 1 a 3 anos de idade também seria um fator de prevenção da obesidade infantil. Acho que essa pergunta cabe mais para a Alana e para a Valéria. Acho que elas estão mais inteiradas aí no assunto. Quer começar, doutora Valéria? Vou deixar para a Alana mesmo. Não, hoje até tem um consenso do próprio Carlos Nogueira também, falando da alimentação das crianças de 1 a 5 anos em relação a essas fórmulas infantis para essas crianças, né? Ou até mesmo por falta de regulamentação no Brasil. Hoje a gente classifica como composto lácteo, então vamos direcionar para compostos lácteos pediátricos. E sim, hoje a Sociedade Brasileira de Pediatria, no Manual de Nutrologia, na página 55, eles descrevem no item 10 como se devem ser esses compostos lácteos pediátricos. Então, dentre vários alimentos, nutrientes, né, necessários para essa faixa etária, no qual a criança é fisiologicamente um pouco mais seletiva, apresenta quadros de neofobia. Então, se tem um perfil desse composto lácteo pediátrico, ou Young Child Formula, para se trazer benefícios na saúde. E um deles é a redução de proteína do leite de vaca, né? Os estudos já mostram que quando a gente compara o leite de vaca, o total de proteína e uma redução dessa proteína, se diminui o risco da obesidade já na infância. Então, hoje, essas fórmulas, esses compostos lácteos pediátricos já têm essa redução proteica baseada nos estudos e na prevenção do risco da obesidade. Então, acaba sendo uma estratégia nutricional importante para se prevenir.
Beleza. Eu acho que aqui no chat acabou. Tem alguns elogios. Muito obrigada por todos os elogios. Assim, respondo em nome da diretoria toda e de todos aqui presentes. Mas não tem mais nenhum questionamento antes da sua saída, não, Ana. Obrigada, Áurea. Bom, acho que foi assim, excelente esse encontro. A gente aprendeu muito hoje, né? Vai ficar disponível, não vai? Na Áurea, no site da Soperj. Depois essa aula vai estar gravada lá. A gente pode ter acesso. E acho que, assim, vou terminar desejando, então, uma ótima noite, uma ótima semana a todos e agradecendo muito a Áurea, Alana e Valéria pelas aulas maravilhosas que vocês deram para a gente hoje. Muito obrigada. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite, doutores. Eu vou estar encerrando aqui a gravação. Obrigada, Diego. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Diego. Obrigada. Bom descanso. Pessoal, muito obrigada aí pela oportunidade.